Olá, essa é a disciplina de elaboração de projetos sociais e essa é a nossa quarta aula. Hoje vamos falar do diagnóstico e da estrutura do projeto social. Por onde inicia a elaboração de um projeto social? Vamos pensar duas formas de abordagem. A elaboração de um diagnóstico de um problema que permite a intervenção social e a partir do qual o projeto será proposto para realizar a intervenção nesse problema identificado. Mas também podemos pensar de uma maneira mais pragmática que a elaboração pode partir de uma oportunidade de financiamento, ou seja, de um edital, de uma proposta de financiamento em que o diagnóstico ou a definição dos objetivos é feita pelo financiador e o que nós vamos fazer é atender a essas necessidades concorrendo entre outros projetos para resolver o problema proposto por esse financiador. O que nós vamos falar hoje é essa primeira abordagem, quando nós iniciamos pelo diagnóstico a proposição do projeto. O que é um diagnóstico nesse sentido? É a discussão do problema a partir da colocação de um contexto, do geral ao particular, ou seja, esse contexto pode ser um contexto internacional, incluindo o mundo todo, o contexto dessa questão dentro do país, dentro do estado, dentro da cidade, até o nível local que vamos abordar. Dependendo do nível do projeto, o contexto pode ser, digamos, de intervenção em toda a cidade, ou apenas num bairro, ou apenas numa comunidade. Dentro desse diagnóstico, nós vamos ter uma definição do problema que queremos enfrentar, a sua delimitação no espaço e no tempo, ou seja, os aspectos geográficos e os aspectos temporais, o passado, a evolução e o presente. Pode incluir uma delimitação temática, no sentido de que, em geral, um projeto se destina à intervenção numa área específica, que pode ser saúde, educação, esporte, cultura, e a identificação de um público. Em alguns casos, um projeto pode se destinar ao atendimento do público em geral, a população como um todo, mas também pode se destinar a um público específico, crianças e adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, algum grupo étnico específico. Então, digamos, essa identificação faz parte do diagnóstico, da apresentação do problema e de como isso interfere na vida das pessoas que queremos contribuir para mudar a situação. Como se faz esse diagnóstico? Na verdade, aqui podemos lançar mão de todos os instrumentos de pesquisa social disponíveis no nosso processo de formação, tanto quantitativos quanto qualitativos. Por exemplo, o uso do survey como estratégia de amostragem de uma população, a entrevista pessoal, o uso de grupos focais, ou até mesmo métodos participativos, em que o próprio grupo social, a comunidade que vai ser atingida pelo projeto, contribui com o debate, com a identificação do problema e com a definição dos instrumentos de intervenção. É possível utilizar dados primários e dados secundários, ou seja, tanto podemos ser os responsáveis pela coleta da informação, como podemos lançar mão de bancos de dados, de informações já coletadas por outros pesquisadores ou por agências especializadas. Como se dá esse processo de coleta e uso de dados? Em primeiro lugar, é comum, principalmente nos contextos mais gerais, ou seja, no processo de criação do contexto internacional, ou em nível nacional, ou nível estadual, lançar mãos de dados de instituições de pesquisas. CEPAL, em nível latino-americano, o IBGE ou IPEA, como organismos que coletam dados no nível nacional. Até algum tempo atrás, nós tínhamos a FEE como uma instituição aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, esse trabalho está, de alguma forma, dissolvido entre diferentes órgãos do estado do Rio Grande do Sul. Esses bancos de dados ou registros de atendimento de algum determinado público pode ser uma fonte básica
de diagnóstico mais geral ou de contextualização no espaço e no tempo de um determinado problema. Em segundo lugar, nós podemos lançar mão do contato com o público-alvo. Por exemplo, entrevistas, grupos focais ou estratégias participativas, para, digamos, que esse público possa contribuir também, tanto no sentido de dar informações, como de sugerir mecanismos de intervenção. E também com profissionais que atuam na área específica. Por exemplo, se vamos falar, digamos, na área da saúde, aqueles que atuam no sistema público de saúde, se vamos falar na área da educação, aqueles que atuam no sistema de atendimento educacional, professores, funcionários do sistema escolar, entre outros. Um exemplo de estratégia para o diagnóstico de uma determinada realidade e a apresentação de um problema. Digamos que o nosso tema, o problema a ser enfrentado, são a dificuldade de aprendizagem, por exemplo, a dificuldade relativamente à alfabetização de crianças. Nós podemos começar pela identificação de dados socioeconômicos em relação à comunidade, ao país, à cidade como um todo. Podemos lançar mão de dados de matrícula, de registro de abandono, de repetência, no sentido de identificar uma informação mais geral sobre o dado, e lançar mão de uma comparação entre o local e o geral, para identificar se aquele espaço no qual pretendemos intervir tem um comportamento diferente, ou seja, por exemplo, se uma determinada comunidade tem níveis maiores de repetência ou níveis maiores de dificuldade que outras, se isso é afetado por questões socioeconômicas ou não. Poderíamos lançar a mão, por exemplo, de um survey com questionários aplicados a professores da rede escolar no espaço em que estamos trabalhando, ou ainda entrevistas com a família ou com os educandos para perceber, digamos, qual a percepção que eles têm da questão. Nesse sentido, dado um problema colocado, por exemplo, a defasagem no processo de alfabetização, nós buscaríamos identificar causas desse processo e a definição da intervenção possível, porque muitas vezes o diagnóstico leva à identificação de uma série de causas, nas quais, em algumas, nós temos a capacidade de intervir, em outras, não. Usando o resultado desse diagnóstico, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma descrição do contexto com fundamentos objetivos, ou seja, não apenas a nossa percepção pessoal da questão, mas a sua sustentação em dados e pesquisa, ou seja, o que está acontecendo em relação àquele problema. Em segundo lugar, a definição do problema a ser enfrentado, ou seja, por que é ruim, ou seja, por que se trata de um problema. Porque muitas vezes nós podemos identificar um determinado contexto social e esse contexto não ser necessariamente visto como um problema. Ou seja, nós temos que identificar por que o contexto identificado é um problema. Um terceiro passo seria a separação entre problemas de natureza estrutural e natureza conjuntural, ou seja, no sentido de que sem uma intervenção esse problema tende a se resolver. O que é possível para a sua solução? Pensemos, por exemplo, numa questão relativa à seca. Em alguns casos, digamos, há elementos que são estruturais, ou seja, problemas de abastecimento, falta de infraestrutura, enquanto que em outros casos alguns são conjunturais, ou seja, o deixar de chover durante algum tempo que levou à dificuldade de acesso a determinada fonte de água. Então, é necessário separar para saber aonde vamos intervir. Em seguida, é necessário verificar qual é a relação de causalidade entre contexto e problema. Ou seja, por que aquilo está acontecendo daquela forma. Ou seja, como o contexto e as diversas variáveis de descrição no contexto são responsáveis pela ocorrência do problema. Isso vai nos permitir fazer uma avaliação da nossa capacidade de intervenção, ou seja,
dado o contexto e dado o problema, o que é possível fazer? Ou seja, em quais daquelas variáveis do contexto nós temos uma capacidade de interferência e de modificação no sentido de solução do problema. E a partir daí, então, pode-se falar em definição de uma estratégia de intervenção. O que vamos fazer? Porque, nesse sentido, é às vezes necessário identificar qual a nossa capacidade, com o volume de recursos que temos, e escolher alguns elementos de intervenção num problema complexo. A questão da estratégia de intervenção. O que vamos fazer necessita, por um lado, uma fundação teórica, ou seja, uma estratégia não é simplesmente uma ação voluntarista. Ela é baseada em algum tipo de fundamento de por que este meio de intervenção é eficaz, não é eficaz. Ou seja, por que essa estratégia e não outra. É bom lembrar que nunca existe uma única saída para um problema. Se nós pensarmos, por exemplo, quando o exemplo anterior da questão da área da educação, existem diferentes teorias sobre o processo de aprendizagem que podem levar, digamos, a diferentes estratégias de intervenção se o problema identificado é um problema de aprendizagem. Então, nesse sentido, nós vamos buscar no campo teórico daquela área específica de conhecimento quais são as teorias que nos fundamentarão um determinado tipo de abordagem. Ou seja, por um lado, uma discussão abstrata, a teoria sobre aquele campo. Mas, por outro lado, essa discussão abstrata tem que se transformar numa discussão concreta de métodos, objetivos e ações. Ou seja, como aquela teoria de intervenção pode ser aplicada especificamente para o caso concreto. Então, nesse sentido, nós passamos de um alto grau de abstração a um caso de concretude, ou seja, no sentido de que como a teoria pode ser aplicada no caso prático. Falando agora um pouco de uma estrutura básica de projeto. E aqui essa lista de tópicos não é uma lista definitiva, no sentido de que este é um modelo básico de projeto que pode variar de acordo com o organismo financiador, de acordo com a temática desenvolvida. Digamos, pode inclusive esses tópicos terem nomenclaturas diferentes e um maior grau ou menor grau de necessidade de desenvolvimento de acordo com o tipo de estrutura de projeto. Mas, num certo sentido, entre os elementos básicos, sempre é necessário um título, uma identificação de quem está propondo o projeto, um diagnóstico e apresentação do problema, em termos de contextualização, uma identificação da capacidade de intervenção do proponente, ou seja, por que ele é capaz de fazer alguma coisa, as estratégias de intervenção, definição de objetivos, ações e metas, mecanismos de avaliação, orçamento, cronograma e eventuais anexos com documentos, outras informações complementares. Começando um pouco pelos dois tópicos iniciais. Título. O título, digamos, mais apenas do que um nome genérico, ele importa porque, de alguma forma, ele cria uma identidade para o projeto. Pode ser algo importante no seu processo de divulgação, pode ser algo importante no sentido de criar uma identidade dentro do local que será aplicado, e de alguma forma, também se pensarmos no campo político, ele de alguma forma é a marca daquele projeto. Pensemos, por exemplo, em projetos que se transformaram em programas de natureza mais permanente. Minha Casa Minha Vida. Não é a mesma coisa dizer projeto de financiamento de moradias para a população brasileira e um nome, digamos, de fantasia, nesse sentido, Minha Casa Minha Vida, que identifica esse conteúdo. Então, pensar num título que identifique o que faz o projeto, mas que também crie uma identidade, é importante. Em segundo lugar,
vamos falar da identificação do proponente, ou seja, existe o elemento formal e o elemento de conteúdo. Ou seja, quem apresenta um projeto deve dizer qual é o nome da instituição ou pessoa que está propondo o projeto, o seu endereço, seus dados fiscais, a sua história, a identificação eventualmente do responsável pela redação do projeto, ou seja, dados básicos que permitem ao leitor saber quem está propondo. Numa segunda parte, nós começamos a falar um pouco do corpo do projeto. Como nós já vimos anteriormente, um dos elementos fundamentais é a de apresentação de um diagnóstico e do problema, com a sua descrição, fundamentos, bases de dados que sustentam as afirmações, teorias que sustentam a avaliação. É fundamental, principalmente quando se trata de projetos em que se busca captar os recursos ou concorrer contra outros projetos, uma identificação da capacidade de intervenção do proponente, ou seja, enquanto que o diagnóstico ou a proposta de intervenção são, em alguns casos, abstratos, a questão é por que esse proponente é o mais adequado para executar esse projeto? Qual é a sua experiência? Qual é a sua trajetória? Que infraestrutura ele dispõe em termos de equipamentos, de local de execução? Qual a sua equipe profissional? Se ele tem uma localização geográfica específica que facilita o atendimento àquele público, ou seja, dados que permitam ao avaliador verificar por que este proponente é capaz e seria o mais adequado para executar as ações que são propostas. E, complementando isso, qual é a estratégia de intervenção? Como dito anteriormente, na maior parte dos problemas sociais não existe uma única forma de enfrentar a questão. Então, como este projeto propõe a enfrentar esse problema, com quais fundamentos e, de alguma forma, como essa estratégia se caracteriza como a mais adequada e, eventualmente, depois vamos discutir mais detidamente isso, ela, digamos, também tem uma validade em termos de custos, em termos de adequação àquela realidade, aquele diagnóstico e aquele problema. Nós não vamos falar hoje de todas as formas de estrutura do projeto. Nas próximas aulas nós vamos definir e discutir um pouco mais os passos seguintes da realização do projeto. Por enquanto, nós vamos ficar nessa parte, digamos, da realização do diagnóstico e da escolha de estratégias. Leiam os textos disponibilizados, realizem a tarefa postada e até a próxima aula. Por enquanto, obrigado.